Olá, eu sou o Ricardo Lauricella. E eu, Bianca Grella. Nós somos da equipe de comunicação da SBCD. E hoje a gente vai falar de comunicação. Nosso convidado é o Renato Gutierrez. Ele é nosso parceiro aqui na SBCD, trabalha com assessoria de imprensa. E aí, Renato, vou deixar você se apresentar, porque ninguém melhor do que um comunicólogo para fazer sua própria apresentação. Tudo bem, pessoal? Como é que tá, Ricardo, Bianca e todos e todas que estão nos acompanhando? Aceitei o convite com muito prazer, muita honra para poder bater um papo com vocês e explicar um pouquinho melhor como que funciona o nosso trabalho, até para que a gente possa aí auxiliar aqueles que trabalham na SBCD e que necessitam muitas vezes falar com a gente, para que a gente possa otimizar o nosso serviço e ajudar da melhor maneira possível. Estou à disposição de vocês. Bem-vindo, Renato. Tudo bem, É um Bianca? prazer tê-lo aqui conosco, viu? Igualmente. Renato, vamos começar aquecendo os motores aqui e vamos falar daquela situação que é mais tenebrosa, principalmente para assessores de imprensa e aqueles que estão na ponta, que é quando um jornalista chega na porta da unidade de saúde, quando ele chega na porta, né, e aí, como o nosso podcast aí expande fronteiras para outros lugares que não só a SBCD, né, não importa, uma loja, um comércio, né, a gente teve a época aí do Celso Russomano, a patrulha do consumidor, né? Agora, como consumidor que todos nós somos, é muito fácil entender. Agora, e o outro lado, o lado de quem está sendo surpreendido por isso? Como que é esse dia a dia? Como que é a dinâmica e o que que se faz para contornar eventuais saias justas? Hoje em dia, com a velocidade da informação, né, Ricardo, as novas tecnologias que nos últimos anos tomaram conta do mercado e hoje todo mundo é um comunicador, qualquer pessoa é um comunicador hoje, porque praticamente todos têm um celular à mão e esse celular tem sinal de internet, então você consegue fazer uma comunicação para o mundo, da onde você estiver. Então a gente tem que estar ligado 24 horas por dia, né? Eu já tenho alguns anos de experiência no mercado, eu estou há mais de 20 anos, há 22 anos, para ser mais específico, que eu já atuo com assessoria de imprensa, então eu já passei por algumas fases que foram mudando ao longo dessas 2 décadas. E hoje, o mais importante é a gente estar ligado 24 horas por dia, porque a qualquer momento pode surgir uma notícia. E como você questionou, a questão da rapidez na resposta, ela é fundamental. Então, é uma coisa que eu sempre falo para todos os clientes que a gente atende, duas coisas na questão da crise, do gerenciamento de crise, né? Falar a verdade e responder de forma bastante rápida. Essas duas questões a gente não pode abrir mão, elas são fundamentais para que a gente possa manter um bom relacionamento com os veículos de comunicação, ganhar a confiança desses veículos de comunicação, para que eles também acreditem na nossa posição e publiquem de acordo com aquilo que a gente está falando, né? Porque quando você tenta enrolar um jornalista, quando você passa uma meia-verdade para ele, ele tem outras formas de buscar aquela informação. Então, por exemplo, numa unidade de saúde, se está tendo alguma denúncia, algum problema, ele nós não somos a única fonte de informação para ele. Ele pode perfeitamente ir até lá, conversar com usuários, conversar com comerciantes do entorno e saber de outras formas o que aconteceu. Então, nós temos sempre que passar a notícia de forma rápida, para dar realmente a sensação de que a gente não tem o que esconder e ser bastante claro nas informações que estão sendo questionadas. Isso é fundamental para estabelecer uma relação de confiança, né? Porque a partir do momento que você passa a ter essa relação com o jornalista e ele acredita na sua palavra, você tem uma força muito maior de que a sua verdade, de que o seu lado da história vai ser contado da maneira correta. E essa história do lado da história, ela é muito curiosa, né? Porque nem sempre o jornalista te dá a oportunidade de você responder. Teve alguma vez que você passou por isso, de ser surpreendido por uma matéria que o cliente, né, seja o próprio SBCD ou algum outro cliente, não teve conhecimento antes, e aí falou, pô, Renato, saiu tal coisa, e você não me avisou, e aí, como que é isso daí? Frequentemente. Até por conta dessa necessidade de rapidez da informação,
Hoje, os veículos de comunicação, de uma maneira geral, eles batalham muito entre eles para saber quem vai ser o primeiro a dar a notícia, né? E as notícias, elas são republicadas pelos outros, a verdade é essa. Quem dá a notícia pela primeira vez, depois é um copy-paste. Os outros vão copiar aquela notícia e vão repercutir. Então, existe essa guerra entre os veículos de comunicação do ineditismo, de ser o primeiro a veicular aquela notícia, porque você se torna o pai da criança. E os grandes veículos de comunicação, eles têm normas e condutas que são muito rígidas e respeitadas. Então, quando você trabalha com um profissional de um grande veículo de comunicação, essas normas, elas são respeitadas. Então, uma denúncia que surja, eles procuram sempre ouvir o lado também de quem está sendo acusado. E nos procuram para que a gente possa dar a nossa versão dos fatos, e aí ele vai saber como conduzir essa matéria. Porém, hoje, existem muitos veículos pequenos, principalmente na área de internet. Qualquer pessoa que quiser criar uma página de notícias numa rede social, ela tem essa possibilidade, né? E nem sempre essas pessoas estão preparadas, são capacitadas para trabalhar da maneira como você é orientado a trabalhar, principalmente quando você faz um curso de jornalismo, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de fazer um curso de jornalismo, tiveram aula de ética, por exemplo, né? Então você sabe como você deve conduzir uma matéria. Mas hoje em dia, muita gente que trabalha com notícia, que é formadora de opinião e que gera conteúdo, não tem essa formação profissional. Então, ela não, às vezes, ela até não é nem por maldade, ela simplesmente desconhece, né, que o bom jornalismo, ele tem que ouvir todos os lados. Antes de você publicar uma matéria, você tem que ouvir a versão de quem está acusando, ouvir a versão de quem está sendo acusado, né? Ouvir mais de uma opinião a respeito de um mesmo assunto, para daí você tirar a sua própria conclusão e e elaborar a matéria, né? Então, aqueles que trabalham nos grandes veículos de comunicação têm esse tipo de conhecimento e sabem que essa é a maneira correta de se proceder. Mas, infelizmente, hoje, com a facilidade que você tem de criar uma página de informações e de desenvolver conteúdo, nem todos têm esse conhecimento, e aí a gente passa, muitas vezes, por problemas como esse que você citou, né? Existe uma denúncia, e aquilo é publicado na íntegra, só com a versão de quem acusou, e sem ouvir todas as partes. Acontece bastante, infelizmente, e aí a gente tem que correr atrás para tentar corrigir e tentar fazer com que os ajustes necessários sejam publicados para que a matéria fique de acordo com a veracidade dos fatos. Correto. E assim, tem que ser numa velocidade extrema, né? Qualquer deslize ali que você der de tempo pode ir uma informação errada, Porque a tudo gente pode tem acontecer. a gente tem a questão do viralizar, né, hoje em dia. Sim, E você não precisa ser de um grande veículo para você conseguir viralizar uma notícia. sim. Principalmente porque, infelizmente, eu não sei se é infelizmente, eu não sei como classificar isso, mas por mais bizarra que seja a notícia, mais fácil dela se tornar uma notícia de muita repercussão, né? Eu acho Então, que na maioria das vezes, quanto mais bizarra, mais se repercute, a né? chance dela se tornar uma notícia muito vista, com uma quantidade de milhares de cliques, ela é Sim, maior. Então, você corre o risco, às vezes, de um veículo muito pequeno utilizar de sensacionalismo para conseguir exatamente ter uma repercussão a respeito de um determinado assunto, e a hora que você se liga e vai atrás, aquilo já espalhou para milhares de pessoas. E aí é difícil de você conseguir corrigir as informações. Mas faz parte do nosso trabalho, né? Anos atrás, esse risco era muito menor, porque você só tinha uma grande repercussão quando um veículo de sim. importância publicava, e como eu disse, os veículos de importância sempre têm essa preocupação de ouvir todos os lados antes de publicar uma matéria. Hoje, a gente tem que dar atenção para todos igual,
Não importa da onde é o jornalista, todos aqueles que nos procuram são atendidos da mesma maneira, porque você não sabe aonde vai resultar aquela publicação. Por menor que seja o veículo, ele pode, de uma hora para outra, publicar alguma coisa que explode nas redes e todo mundo fica sabendo. Então, o respeito a todos aqueles que nos procuram e a atenção tem que ser a mesma para todo mundo. Aí tem que colocar em prática aí o bom comunicador, né? E mesmo assim ainda sofre as consequências. A gente nem sempre a gente sabe com quem a gente está lidando também do outro Sim, lado, né? Então, é um risco que a gente corre, mas isso faz parte da profissão, não é só no nosso caso, né? Na sim. área da saúde, por exemplo, que a gente atende a unidades de saúde, muitas vezes também o médico, o enfermeiro, a pessoa da recepção, ela pode ser educada, ela pode ser o melhor, tá prestando o melhor atendimento possível. Se do outro lado do balcão tem alguém que não está num bom dia, que está com problema pessoal, às vezes vai achar que você não atendeu bem, que você não deu a atenção necessária, e fica a palavra de um contra do outro. Então, várias profissões têm esse risco, vivem esse problema no dia a dia, e a gente tem que saber encarar isso e tentar resolver da melhor maneira possível. Acho que principalmente a gente que trabalha com comunicação, né, Renato? A gente está Sim. lidando aí com todo o público, com todo tipo de pessoa, e a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, né? Não, mas assim, o que ajuda um pouco também é, no meu caso, por exemplo, que eu trabalho diretamente com a SBCD, mas eu tenho outros clientes em outras áreas de atuação. Então, eu acho que essa mescla, né, de trabalhar uma hora com um médico, uma hora com um engenheiro, uma hora com um advogado, isso também ajuda, né, porque a gente tem uma cabeça, você a cada hora atende uma área diferente e tem que conversar com profissionais de áreas diferentes, isso daí também ajuda para que a gente tenha uma cabeça mais aberta na hora de saber como conduzir determinadas situações. Então, é jogo de cintura, paciência e rapidez nas respostas. Nas E mesmo tratativas. no, e mesmo no relacionamento com os jornalistas, né, Renato? Porque quando você fala, de repente, você está vendendo uma pauta com o teu cliente engenheiro, você está falando numa editoria que você não falaria com o cara de saúde, mas em algum momento pode ter uma metodologia ou algo no teu cliente de saúde e vice-versa, que faz sentido para aquela editoria que você traz um ganho do jornalista que é do outro cliente, não é? Exatamente. A linguagem nem sempre é a mesma, né? Quando você trabalha um texto na área da saúde, quando você trabalha um texto na área jurídica, por exemplo, você tem termos muito específicos que você precisa utilizar. Você não tem como abrir mão de alguns termos específicos de cada área de atuação. Então, tem essa questão da linguagem técnica na hora de fazer a elaboração de um texto e também na hora de fazer a abordagem, né? Então, como a gente faz assessoria de imprensa, não é só o atendimento à imprensa, né? Que é essa primeira parte que a gente abordou agora, de quando o jornalista nos procura. A gente também muitas vezes procura o jornalista, né? O nosso trabalho não é apenas de atender as demandas que surgem do jornalista para a empresa, né? No caso da SBCD, uma organização social, mas empresas privadas também, seja de empresa privada, empresa de terceiro setor, enfim, ela tem muitas ações que são desenvolvidas internamente e que ela também quer tornar essas ações conhecidas, divulgadas. E aí também faz parte do nosso trabalho, elaborar um material a respeito dessa ação, né, que a gente costuma chamar de sugestão de pauta. Então, a gente elabora um release, que é um texto curto, informativo a respeito de uma determinada ação que está sendo promovida, e a gente encaminha esse material para o veículo de comunicação, para um jornalista específico, para ver se existe o interesse da empresa em que ele trabalha de divulgar isso, né? É o que a gente chama de mídia espontânea. Então, a gente trabalha para entidades, para empresas, desenvolve material informativo a respeito das ações dessas empresas e divulga isso para os veículos de comunicação. E sempre consegue as divulgações pontuais nos veículos que se interessam em trabalhar e em falar a respeito daquela ação. E como Legal. saber, por exemplo,
A pessoa que está ali no front, no dia a dia, o teu cliente, como saber, como escolher o que pode interessar a imprensa na hora de passar para você fazer essa interface, né? Como que as pessoas devem levantar essas ideias para você transformar em sugestão de pauta? Isso é um trabalho que vai muito do dia a dia e do relacionamento, né, Ricardo? Porque, assim, muitas vezes, no ponto de vista do cliente, algo que é super importante não tem interesse da imprensa. E algo, às vezes, que é do dia a dia, que para ele é super comum, pode interessar. Então, o que acontece? Nós temos que ter um contato permanente com o cliente, estar a par de tudo que está acontecendo, porque a nossa visão é do jornalista. Então, a gente tem essa visão técnica de saber o que pode ou não interessar, que o nosso cliente não tenha obrigação de ter esse conhecimento, né? Então, muitas das pautas surgem por indicação do cliente, mas muitas vezes também a expectativa que ele tem de retorno dessa divulgação é muito maior do que o resultado final, porque para o jornalista isso não tem interesse. E acontece o contrário também. Às vezes ele acha que uma coisa que não tem apelo, quando você transforma aquilo numa pauta, numa matéria jornalística e encaminha para um veículo de comunicação, dá um resultado muito positivo. Então, é a questão do relacionamento no dia a dia, para a gente estar a par de tudo que está acontecendo e que com a nossa visão técnica, a gente saber, opa, pescar aquilo que pode ser de interesse maior dos veículos de comunicação para a divulgação. Nesse sentido, Renato, quais Legal. são as dicas ou as dicas de ouro ou o seu recado aí Melhor final parte. de tudo isso para quem está ouvindo a gente? Olha, eu costumo dizer que não se deve limitar às sugestões, né? Então, reforçando, todos os assuntos podem ser interessantes. É uma questão da gente saber o momento certo e o veículo certo a ser indicado, né? Porque muitas vezes o que acontece às vezes é que o cliente ele tem a pretensão de que determinado assunto seja veiculado num programa de televisão, num jornal específico, que não é o perfil, mas ele não tem esse conhecimento técnico para saber. Então, todos os materiais, todas as ações devem ser informadas, né? Ele só tem que entender que nem tudo tem apelo. Então, o que a gente, com o dia a dia, com o passar do tempo, a gente consegue fazer com que ele entenda é não se frustrar que ele mandou material e que aquele material não deu resultado, né? Porque um ou dois não vão dar resultado, mas uma hora a gente vai emplacar algo que dê uma repercussão grande, né? Então, a dica principal é essa, é sempre estar atento ao que está acontecendo, nos informar de tudo, que a gente vai saber filtrar, fazer a filtragem correta para divulgar o que é realmente mais relevante e mais interessante para os veículos de comunicação. Legal, Renato. Bom, acho que é isso, né? Importante aqui você está contando um pouquinho do seu trabalho, que é o dia a dia, né, do assessor de imprensa. E queria agradecer também pela sua presença. Se Eu é que tiver mais alguma agradeço a coisa para falar, oportunidade. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu estou à disposição de vocês. A gente já teve a oportunidade de estar juntos, explicando um pouco sim. do funcionamento do nosso trabalho para algumas pessoas, algumas equipes que atuam na SBCD, mas dessa forma, com toda certeza, a gente consegue uma amplitude muito maior. Então, a todos aqueles que têm a oportunidade de assistir, que ainda não me conhecem, ainda não têm o meu contato, eu me coloco à disposição para atender a todos, e estou à disposição de vocês sempre que for necessário. Muito obrigada, Renato, pela sua presença aí, por todas as dicas e compartilhar um pouquinho da sua experiência. Eu que Até a agradeço, viu, próxima. Bianca? Valeu, obrigado, viu? Obrigado, Obrigada a Renato. Em nós. breve vamos marcar mais um aí para falar de outros detalhes sobre o relacionamento com a imprensa. Com certeza, estou à disposição de vocês sempre que precisar. Um grande abraço. Obrigado, um Outro. abraço. Tchau, tchau.